Então, bora para a nossa aula de LF. Hoje nós vamos precisar de uma cadeira, somente uma cadeira. Então, vamos começar já o nosso treino. Sentada, os pés apoiados e alinhados no chão. Sente o ossinho do bumbum, que são os isquios, contra a cadeira, a coluna crescendo e o topo da cabeça lá pro alto. A gente já vai começar a corrigir a nossa postura. Então, vamos colocar as mãos entre as costelas, como se eu quisesse segurar o meu diafragma, eu dou uma empurradinha lá para dentro. Isso, deixa o ombro bem relaxado. E eu vou respirar, de preferência só nasal, levando esse ar para onde as minhas mãos tocam. Então, enquanto eu respiro, eu vou puxar as minhas costelas para fora. Quando eu solto o ar, eu tento relaxar o abdômen e introduzir um pouquinho mais os dedos, tá? Vamos fazer isso 3 vezes. Então, encaixou os dedinhos dentro da costela, relaxou os ombros e se conecta ao meu comando. Respira, puxando o ar pelo nariz. De preferência, eu não escuto o som da minha respiração. E quando eu solto o ar, ó, eu tento relaxar ao máximo o abdômen, introduzir um pouquinho mais os dedos. Então, puxo o ar, ajudando essas costelas a abrirem. E solto o ar, introduzindo os dedos. Puxo o ar, ajudando essas costelas a abrirem. E solto o ar. Tento empurrar um pouquinho mais para dentro. E a última vez. Inspira. Abre as costelas junto com a respiração. E solta o ar, introduzindo os dedinhos lá dentro. Um pouquinho mais. Relaxa um pouquinho os ombros. Agora a gente só vai tocar nas costelas. Então a gente vai respirar levando o ar para onde a sua mão toca. Então vamos puxar o ar. Sente que as costelas empurram as mãos. E agora solta o ar, ajudando a fechar as costelas e a coluna cresce. Inspira, deixa o ar empurrar as costelas para fora. E solta o ar, dá aquela apertadinha, fechando as costelas. Mais uma vez. Inspira, sente que quando o ar entra dentro dos pulmões, a minha mão empurrada para fora. Agora solto o ar ajudando a fechar essas costelas. Agora a gente vai manter as mãos firmes aqui e nós vamos inspirar, enchendo o pulmão de ar, deixando as mãos bem firmes nas costelas e quando soltar o ar, tentar trazer esse ar de baixo para cima, tentando fugir o menos possível dessa costela. Então, a gente vai começar a ganhar espaço na cintura. É como se a mão ficasse grudada lá nas costelas. Vamos tentar fazer? Então, inspira. Segura um pouquinho o ar aí dentro, com a mão cheia de ar. Agora, vamos soltar o ar de baixo para cima, afinando a cintura bem devagar. Mantenha as costelas na mão, mantenha as costelas na mão o máximo que você conseguir. No finalzinho, você deixa ceder. Vamos fazer mais 3 vezes assim, de novo. Respirou. Expande, alarga, ombro longe de orelhas. E agora solta o ar, trazendo esse ar de baixo para cima. Mantém as costelas na mão, mantém as costelas na mão, mantém as costelas na mão. Não deu mais, aí eu deixo ceder. Mais 2 vezes. Respira de novo. Expande, alarga. Sente que a costela grudou na sua mão. Agora vem trazendo o ar de baixo para cima. De baixo para cima, mantendo a costela na mão, costela na mão, costela na mão. E a última vez. Respirou. Vamos tentar fazer um vácuo aí, tá? Puxa o ar. Segura o ar um pouquinho aí dentro dos pulmões. Agora a gente vai soltar devagar, 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 afinando a cintura, costela na mão, costela na mão, costela na mão. Não deu mais. Para primeiro de respirar e agora vem abrindo as costelas bem devagarzinho.
Desmonta as costelas para voltar devagar. Puxa o ar no peito e solta o ar relaxando. Boa. Agora a gente vai vir com uma mão no peito e a outra aqui, ó, tá? Nas costas. Pode escolher a mão que fica mais confortável para o ombro de vocês. Aqui vem atrás é o dorso da mão que tá aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer essa respiração de profundidade, só nasal de preferência. Então respira de novo. Sente o ar empurrar a mão que tá na frente, mas a mão que tá atrás também. E agora solta o ar e vai percebendo as mãos irem voltando nos seus devidos lugares. De novo, respira. E exala. Vai sentindo a movimentação interna e externa que essa respiração te proporciona. Respirou de novo. E solta o ar. À medida que o ar vai saindo, observa se a sua coluna consegue ganhar espaço. O topo da cabeça vai lá pro alto, o pé bem firme no chão. Respira a última. Solta o ar bem devagar, vai fazer um vácuo e vai tentar levar o vácuo também lá para as costas, não só para a mão que está na frente, mas para a mão que está atrás. Para de respirar primeiro e aí vem abrindo as costelas, deixa sugar, deixa manter e deixa sentir. E sente que o vácuo vai para as costas e vai para a mão que está na frente, como se fosse um cilindro se abrindo. Desmonta as costelas primeiro para retornar devagar do vácuo. Puxa o ar lá nas duas mãos e solta o ar relaxando. Ótimo, muito bom. Agora nós vamos ficar em pé. Vamos virar o encosto da cadeira de frente pra gente. E a gente vai sentir alongar um pouquinho a cadeira posterior. Então, nós vamos apoiar as mãos lá na cadeira, tá? Pés paralelos. Deixa o joelho desbloqueado, né? Porque a gente está trabalhando com face, então a gente tem que deixar ela percorrer o nosso corpo todo. Dá uma empinadinha no bumbum, abre bem esse peito lá no chão e vamos respirar fazendo esse movimento de torção, ó. Então eu vou torcer para um lado, meu joelho para o lado que eu torço, meu joelho estica. Solto o ar, vem no meio e puxo o ar, vou para o outro lado e solto o ar, vem no meio. Então, o meu olhar é como se quisesse alcançar o sovaco, tá? Então, vamos lá, ó. Inspira, eu torço para um dos lados. O lado que eu torço é o lado que eu estico o joelho e eu alcanço o olhar lá na minha axila. Solto o ar e volto. Inspira, torce para o outro lado e solto o ar e volto. Inspiro, estendo o corpo todo nessa espiral. E solto o ar e volto. Lembrando que pro lado que eu torço é o lado que eu estico o joelho e vou olhar lá em cima. Solto o ar e volto. Inspiro, torço, 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 torço. Solto o ar e volto. Inspiro, torço, 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 torço. Solto o ar e volto. Inspiro, torci, ó, até o meu quadril trabalha. Minha coluna fica em extensão, meu peito querendo alcançar o chão. Vou para o outro lado, puxo o ar, solto o ar e volto só mais uma para cada lado. Inspira, ganho esse stretch. Abro o peito e volto. E a última, torço, 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 bem gostoso. E solto o ar e volto. Venho trazendo as minhas mãos lá no chão, relaxo bem a cabeça e vou fazendo esse mini balancinho aqui, ó, para soltar bem coluna, né, preparar a cadeia posterior para as posturas, para os barcos e balanço. Um, dois, bem solto, a cabeça é solta, o braço solto, solta mesmo o tronco que vem, relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora eu vou mudar um pouquinho esse movimento. Eu vou para um lado e vou para o outro. Um, dois, três, quatro. Se eu quiser dizer, é um C. Cinco, seis, sete, oito, 9 e 10. Seguro no meio devagar. E venho, ó, descendo o meu quadril e subo.
Estico o joelho no final do momento. Inspiro aqui. E expiro, alongo, 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 alongo. Olhando lá pro meu umbigo. Inspiro, venho, olhando na linha do horizonte. Solto o ar e alongo. E mais duas vezes. Inspiro, desci. Soltei o ar e alongo. Mais uma vez. Inspiro, desço. Solto o ar e alongo. Daqui eu venho desenrolando bem devagarzinho, vértebra por vértebra, até eu ficar em pé. Só mais um exercício de mobilidade para a gente já ir para a pauta postural. A cadeira vai ficar na lateral mesmo, tá? E a gente vai afastar bem esse pé agora. E a gente vai bem grandão alcançando a cadeira na inspiração. E vai sentir abrir o lado oposto que a gente vai. E vai soltar o ar e vai voltar. Então vamos lá. Empurra o chão, encaixou o quadril. Inspira, vai. Cresce grande, 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 grande. Solta o ar e volta. Inspira, vai. Cresce grande, 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 grande. Solta o ar e volta. Inspirou, como se uma mão quisesse vir na outra na lateral. Solta o ar e volta. Tenta manter o espaço entre o queixo e o peito, tá? Inspira, vamos fazer 5 de cada lado. Solta o ar e volta, mais duas. Inspirou, cresce grande na lateral. Solta o ar, voltou. E mais uma vez. Inspira grande. Solta o ar, voltou. Antes da gente trocar o lado, a gente vai repetir esse movimento. Vai inspirar, vai ficar aqui agora. Isso, e agora a gente vai começar a movimentar o corpo diferente, ó. A gente vai inspirar, abrindo o peito lá pro teto. E quando a gente solta o ar, o peito vai pro chão. Inspira, abre a costela, abre o tronco, olha lá pro teto. Solta o ar agora lá pro chão. Inspira, abre, solta o ar pro chão. Inspira, abre o grande, abre, 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 abre esse peito, olha lá pro teto. Solta o ar, vem pro chão, arredondando a coluna. E a última vez, inspirou, grande, abriu. Soltou o ar, foi pro chão. Volta devagar na posição inicial e vamos trocar de lado. Primeiro só a flexão do tronco para a lateral e depois com a extensão e a flexão, com as rotações. Vamos lá, arrumou a postura, encaixa o quadril, o umbigo vem na direção do peito. Inspira grande, sente como se fosse um espreguiçar do corpo na lateral. Solta o ar e volta. Sorria. Inspira, estica, estica bem gostoso. Solta o ar e volta. A gente fez 5 vezes. Inspira 3. Solta o ar, voltou. Inspira 4. Sente abrir a lateral oposta agora em direção da cabeça. Solta o ar e volta, crescendo o topo da cabeça para o teto. E a última. Inspira 5. E solta o ar e volta. A gente vai ficar lá agora. Ficamos. Mantém o espaço e vamos fazer as rotações. Inspira, vem torcendo, 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 olha lá pro teto. Solta o ar e vai para baixo. Veja se tem diferença de um lado para o outro. Inspira, investiga isso. Abre o peito. Solta o ar, vai lá pro chão. Mais 2 vezes. A gente fez 4. Inspira, abre, 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 abre. Solta o ar e volta. E só mais uma vez. Inspirou. E exalou. E volta o corpo no lugar. Muito bom. Preparadíssima. E agora a gente vai começar com as pautas posturais. Então vamos lá. A gente vai começar. Vou fazer de lado, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Nós vamos começar de frente para a cadeira. Então, vamos recapitular os fundamentos básicos, né? A gente vai lá, mede
Um palmo de distância entre os pés bem apontadinho para frente. Desenrola a coluna. Os joelhos, tira a trava, destrava o joelho. Leva o toque para fora desse joelho, para abrir a pelve. Toca a pelve, encaixa o quadril. Sobe o peito. Topo da cabeça lá para o alto. Ombro bem para baixo. Escápulas abertas. E posição de antena baixa, tá? Pode vir um pouquinho mais próximo da cadeira. Então, o primeiro exercício vai ser a posição de antena baixa. A gente vai ficar com os dedos rodadinhos para dentro, cotovelo para fora, sem fazer nada. Depois, o segundo, só a movimentação do braço bem devagar junto com a respiração. E depois, a movimentação do braço e elevação dos calcanhares no chão. E volta tudo devagarzinho, tá? São 3 etapas aí esse exercício. Trazer um pouquinho mais para cá, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá. Alinhou, postura. Imagina que você fica com os dedinhos aqui, que é a parte da cadeira, olhando em linha do horizonte. Se conecta ao meu comando. Respira, levando o ar para o peito, costas e costelas. Deu uma pausa de soltar o ar. Agora a gente vai soltar o ar, empurra o pé contra o chão, trazendo esse ar de baixo para cima e o topo da cabeça aqui lá pro teto. Você quer dar uma partidinha nessa cadeira. De novo, respirou. Expande, solta o ar, empurra o chão e cresce. Mais uma respiração. Respira, nós vamos fazer 3 por 1, tá? Leva o ar para o peito, costas e costelas. Solta o ar, empurra o pé contra o chão, cresce a coluna na parte de cadeira. Para de respirar primeiro. E aí vem abrindo o vácuo bem devagar. Deixa sugar, deixa manter e deixa sentir. Dá a partidinha na cadeira e cresce o topo da cabeça. Controla. Desmonta um pouquinho as costelas, puxa o ar lá no peito e solta o ar e segue crescendo o volume. Agora nós vamos na segunda etapa, movimentação dos braços. Inspira, já vem subindo o braço na linha alta na inspiração, ombro bem para baixo, espreme 2 laranjas com a axila para baixo. E agora solta o ar, voltando a mão lá no bolso da cadeira. Inspira, vamos tentar fazer respiração nasal de preferência, tá? Solta o ar e volta, empurra o pé contra o chão, o topo da cabeça vai lá no alto. Inspirou, subiu o braço na linha alta, ombro bem para baixo, solta o ar e volta. Para de respirar primeiro e vem abrindo um vácuo bem devagar. Durante o vácuo, vem subindo os braços lá na linha alta, Maurinha. Bem devagarzinho. Deixa sugar, deixa manter e deixa sentir. Vai controlar o retorno do vácuo aí parada. E vai soltar o ar, voltando o braço, crescendo a coluna. Maravilhosa. Terceira etapa, vamos juntar tudo agora. Inspirou. Solta o ar dele, subindo o braço, tirando os calcanhares do chão. Inspira, volta, o braço na linha baixa, a mão na cadeira. E bem devagar, vem apoiando esse calcanhar no chão. Inspira de novo, sente a movimentação do corpo, do braço e o pulmão cheio de ar. Solta o ar, agora vem voltando devagar, 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 devagar. A última, inspira, subiu com os braços na linha alta, ficou na pontinha do pé. Solta o ar aí para mim, fica aí. Tenta manter os calcanhares fora. Pare de respirar aí, faz o vácuo na pontinha do pé e durante o vácuo você vem controlando o vácuo e vem descendo bem slow motion, bem devagar. O braço,
e os calcanhares no chão. Controla o retorno do vácuo paradinhos aí, puxa o ar no peito e solta o ar relaxando. Boa, maravilhosa. Agora nós vamos trocar a posição do corpo em relação à cadeira. Nós vamos ficar de costas para a cadeira, tá? E vamos abrir esse peito. Quero esse peito bem aberto. Então, nós vamos ficar bem pertinho da cadeira, porque a gente vai fazer o deslocamento do eixo para frente. E vai ter hora que a gente vai voltar um pouquinho para trás. Mas esse deslocamento ele é bem pequenininho, para sentir abrir um pouco mais o peito e alongar um pouco mais o meu calcanhar. E eu ativar, né? Desafiar um pouco mais o meu core, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente só vai fazer parada e depois a gente vai fazer com deslocamento. Então, vamos lá. Alinhou a postura, encaixa o quadril, o umbigo vem na direção do peito, sobe o peito, topo da cabeça lá pro alto. Boa. Sem movimento, parada aí, vai só respirar. Respira. Solta o ar bem devagar, sente abrindo esse peito, sente empurrar o pé contra o chão, sente o topo da cabeça crescer e você ganhar espaços. Respira mais uma vez. Respirou. Leva o ar para o peito, costa de costelas. Solta o ar, igual a gente fez no aquecimento, trazendo esse ar de baixo para cima, afinando a cintura e já melhorando a gestão de pressão dessa região abdominal e pélvica. Expira, pausa transitória, solta o ar devagar, sem pressa. Para de respirar primeiro. E aí vem abrindo as costelas, sugando o umbigo bem devagar. Deixa sugar, abre bem esse peito no chão. Deixa sugar, deixa manter e deixa sentir. Controla agora o retorno da parada. Inspira no peito, costas e lateral. Solta o ar e cresce coluna. Prepara agora para desviar o eixo. Mantenha o olhar na linha do horizonte. Inspira, parada. Solta o ar, desloca um pouquinho para frente. Isso. Inspira, voltou do deslocamento. Solta o ar, desloca só um tintico para frente. Lembra que eu não dou uma encaixadinha na minha pelve o tempo todo, para o bumbum não ficar limitado. Inspira, voltou. Vai sentir abrir bem esse peito. Solta o ar, desloca. Para de respirar aí. Deixa o peito bem aberto e faz um vácuo para mim. Suga lento. Vamos segurar aí esse vácuo. 5, 4, 3, 2 e 1. Desmontou as costelas paradas do deslocamento. Puxa o ar lá no peito e solta o ar voltando o corpo na posição inicial. Aí, solta um pouquinho o braço, movimenta. Esse exercício para abrir bem o peito e corrigir postura, beleza? Agora, dá para colocar aqui. Nós vamos fazer igualzinho a gente fez no aquecimento. Então, nós vamos manter essa posição de, primeiro, de flexão do tronco, né? Esse tronco como se quisesse ficar paralelo ao chão, com o peito bem aberto. Primeiro com o peito bem aberto. Depois, a segunda etapa, o que que nós vamos fazer? Nós vamos soltar só a cabeça. E depois, na terceira etapa, a gente vai arredondar um pouco da coluna, tá? Então, primeiro estendido, depois cervical e depois torácica. Então, vamos lá? Já entra na posição, bem estendida mesmo, tá? Isso. Isso, Mauro. Tenta abrir bem o peito. O tronco fica o mais paralelo que você conseguir. Joelho, sem ser travado, desbloqueia, dá aquele um pouquinho empinadinho no bumbum. A cabeça, ela vai ficar dentro dos ombros. E vamos lá. Essa postura é uma postura que mistura carga e descarga. Então, a gente consegue sentir bem essa região inferior aqui do abdômen. Então, vamos juntas. Respira.
Deixa o ar entrar lá nas costas nessa posição. Agora solta o ar, imagina que você quer afundar o seu peito lá no chão, no topo da cabeça, quer alcançar a cadeira. Braço bem esticadinho. Respira de novo. Solta e vai longo, cresce. A última, para a gente fazer um vácuo bem caprichado, respira. Solta o ar, o peito afunda no chão. Para de respirar. Vem sugando bem essa região inferior, vai. Controla o retorno do vácuo para a barriga não vir para baixo. Puxa o ar lá no peito e solta o ar crescendo coluna. Agora a gente vai fazer com a cervical junto. Respira, solta o ar e cervical. Eu quero alcançar o olhar lá no meu umbigo. Inspira, volta. Solta o ar e meu olhar vai alcançar o umbigo. Só a cervical, solta bem a cabeça. Inspira, voltou. Lembra que eu tenho que respeitar um espaço entre o queixo e o peito. Solta o ar e vai, relaxa a cabeça, solta a língua. Para de respirar aí. Vem sugando aquela região inferior. Encosta a língua lá no céu da boca. E mantenha a flexão, a cabeça solta. Controla o retorno do vácuo parado e volta no lugar da cabeça. Isso, agora a gente vai flexionar a cervical e a torácica. Respirou. Solta o ar. Devagarzinho vai vindo a cervical e arredonda a torácica lá pro teto. E vai ficar parada agora. Respira. Não volta mais a cabeça cervical. E aí solta o ar, vai arredondando um pouquinho mais da torácica e soltando um pouquinho mais a cervical. Respira. Lembra de manter o espaço entre o queixo e o peito, ó. Solta a cabeça, arredonda um pouquinho mais a torácica e tenta esticar um pouquinho mais o joelho. E empinar o bumbum, não perde a perna. A última, respirou. Respira lá nas costas, deixa abrir as costas. Solta o ar. Para de respirar aí. Vem abrindo aquele vácuo bem devagar. Encosta a língua no céu da boca. Solta bem a cabeça e arredonda o meio das costas lá para o teto. Controla o retorno do vácuo aí parada. Vem retornando o olhar, a coluna e descansa. Esse também abre bastante o peito e sente esse alongamento da coluna, cadeia posterior e abdômen. Beleza? Agora vamos virar a cadeira assim de frente para ficar mais fácil. Nós vamos sentar nessa posição, agora com os pés um pouco mais afastados, tá? Bem na pontinha da cadeira, não encosta lá. A gente vai fazer esse bracinho de antena baixa, dar os dedinhos para dentro, o cotovelo para fora. Lembra que essa mão ela não é grudada aqui, ó. É a região tenar, o calcanhar da mão que empurra a mão contra a coxa, tá? Então, a gente vai fazer aqui. A gente vai inspirar, quando soltar o ar, vai inclinar o tronco para frente. E daí essa mão escorrega perto do joelho e vamos voltar. Vamos fazer esse movimento aqui. Vamos fazer um vácuo aqui. E aí a gente volta. Depois, a gente vai a gente vai ter que ajeitar o pé, trazer o pé um pouquinho para trás. A gente só vai tirar um pouquinho esse bumbum da cadeira e subir o braço na linha alta. Aí vai voltar o braço e vai voltar como se fosse uma pluminha lá na cadeira. Então, vai sentir bastante a força nas coxas, tá? Esse movimento que a gente vai estar aqui, ó. A gente não perde essa inclinação do eixo para tirar o bumbum da cadeira. Beleza? Então, a gente só se encosta pouquinho, não precisa subir muito, não. Tudo muito sutil no MPF. Então, vamos lá? Sentou, alinhou,
ombros para baixo, cotovelo para fora. Respirem paradas. E agora, quando soltar o ar, inclina o tronco para frente, escorrega a mão mais próxima do joelho, sem perder esse peito alto. Ganha mais peito alto, Maura. Isso, tá afundando o peito. Tenta ganhar. Isso. Inspira, volta, crescendo o topo da cabeça. Solta o ar, só inclina o tronco e escorrega a mão sem perder o peito para baixo. O peito tem que se manter alto o tempo todo. Isso, melhorou. Inspira, voltou. Solta o ar, inclina o tronco, sem diminuir espaço na cintura, mantenha o peito alto, mão perto do joelho. Para de respirar aí e faz aquele vácuo bem devagar e profundo. No vácuo, a gente vai voltando devagar, 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 devagar. Controla o retorno do vácuo aí, puxa o ar lá no peito e solta o ar crescendo a coluna. Seguimos a segunda etapa, tá? Então vamos lá. Inspira, solta o ar, inclina o tronco e a gente não vai voltar mais agora. Isso. Respira aí de novo parada. Briga com esse peito alto, Mara. Não deixa ele ceder, desmontar. Respirou. Traz o pé um pouquinho para trás. Esqueci de falar isso para vocês. Isso. Vamos de novo. Solta o ar. Vamos respirar mais uma vez para desgrudar o bumbum. Respira. Solta o ar, desgruda o bumbum e sobe o braço lá na linha alta. Isso. O tronco, ele praticamente não se movimenta. Ele vai se movimentar nada. Inspira, volta o bumbum. Volta as mãos sem perder a inclinação do tronco. Linda, é isso aí. Respirou de novo, solta o ar, empurra o pé contra o chão e sobe. Eu tiro só um pouquinho esse bumbum da cadeira. Boa, Mauro, isso aí. Inspirou, voltou devagarzinho. Solta o ar, sente que a perna trabalha bastante. Solta o ar, vai subindo, empurra o pé contra o chão. Mantenha aí o braço na linha alta, ombro bem para baixo. Vai parar de respirar aí, vai fazer um vácuo nesse agachamento. Faz o vácuo bem devagar, ele é um pouco mais difícil de sair, mas ele sai. E vem voltando, slow motion no vácuo. Vem, 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 vem e vem. Controla o retorno do vácuo parada e solta o ar voltando o tronco na posição inicial. Linda! Temos mais duas posturas para finalizar o nosso treino. Essa é hard, né? Então, vamos mudar de novo a posição da cadeira. Nós vamos ficar de joelhos aqui, de frente para a cadeira. Esse dedinho do pé bem dobrado aqui. Calcanhar ou vai querer ir para dentro, dependendo se tiver com alguma compensação aí da face, algum encurtamento, alguma tensão, ou ele vai querer ir para fora. Então, a gente tem que manter os calcanhares bem alinhados, tá? Essa mão aqui na cadeira. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir para como se fosse encostar o bumbum na cadeira e vamos voltar. Encosta o bumbum na cadeira, sempre voltando pelo pubis, como se alguém estivesse puxando você pelo pubis, mas mantendo esse espaço aqui no abdômen, peito alto. Depois nós vamos ficar lá e nós vamos fazer a flexão da cervical com a torácica um pouquinho. E vamos fazer o vácuo aqui para vir bem essa região inferior, tá? E depois a gente finaliza com a postura deitada. Então vamos lá. Posição de aura, né? Que é essa de joelho, dedinho do pé dobrado no chão. E sente que o joelho empurra o chão, ó. E eu dou aquela encaixadinha no quadril. Subo o peito e mantenho o olhar na linha do horizonte. Por enquanto, o olhar vai estar na linha do horizonte. E parte a cadeira aqui, tá? Com a mão. Então, vamos lá. Se conecta ao meu comando. Respira.
Sente o ar entrar profundo, alargar e separar as estruturas. Agora solta esse ar, trazendo esse ar de baixo para cima, dando aquela encaixadinha no quadril para estimular mais o transverso dos ouvidos. Respirou de novo. Puxa o ar profundo. Boa, Maura. Solta o ar, dá aquela encaixadinha no quadril, traz o ar de baixo para cima, já sentindo a cintura afinar. Mais uma respiração aí. Respirou. Solta o ar com controle. Para de respirar. Faz um vácuo, tenta puxar bem essa região inferior, topo da cabeça para o teto e parte a cadeira. Boa. Controle o retorno do ar parada. Solta o ar e cresce coluna. Vamos para a segunda etapa agora. Respirou de novo. Quando solta o ar, o bumbum vai, os glúteos vem vindo lá nos calcanhares. Eu inclino um pouquinho o meu tronco para frente. Agora o meu olhar vai lá para a cadeira. Isso, mantém o peito alto, tá? Respira aí parada. Solta o ar, flexiona a cervical, mas não perde espaço na cintura e arredonda um pouquinho da torácica, querendo enxergar o seu umbigo. Mantenha a posição, respira, boa, Maura. Não esqueça de manter o espaço entre o queixo e o peito. Solta o ar, vai enxergando o umbigo, relaxa a cabeça. Isso, vai abrir um pouquinho das costas. A última vez, respirou. Solta o ar e aumenta um pouquinho mais de espaço aí nas costas, sem perder a pelve. Para de respirar. Vem abrir o vácuo lá da região inferior, lá de baixo, e gruda a língua lá no céu da boca. Controla o retorno. Puxa o ar lá nas costas e vem voltando pelo pubis. Topo da cabeça vai para o alto, o pubis te puxa na direção da cadeira. Aê, maravilhosa! Última postura, deitadinha. A gente vai apoiar os pés na cadeira, ok? Nessa última postura, o que que eu quero de vocês? Manter a curvatura fisiológica da coluna, tá? Esse ângulo de 90 graus deve ir um pouquinho mais para trás, então o joelho tem que ficar na linha do quadril e o calcanhar na linha do joelho. Se a cadeira às vezes é muito dura, fica ruim, né? Precisa às vezes pôr alguma almofadinha para não doer o calcanhar, tá? E aí, ó, nós vamos fazer a Afrodite. Então, tem que manter o sacro apoiado, a lombar não apoia. Eu puxo as escápulas para fora, mantendo o meu top apoiado e o espaço entre o queixo e o peito, que isso é muito importante, tá? Os braços aos lados com a mão apoiada no chão. A gente vai respirar parado. Quando soltar o ar, a gente sobe pelo joelho. É o joelho que leva esse quadril para o alto. E eu não perco espaço entre o queixo e o peito. A gente vai respirar de novo e vai soltar o ar descendo bem devagar. O primeiro que encosta no chão é o sacro, tá? Depois a gente vai fazer essa mesma posição, só mudando a posição dos pés, igual o Freud, que é o sapinho, e esse braço lá pro alto. E aí a gente finaliza. Então vamos lá? Posição de Afrodite. Prepara, respira. Sente o ar entrar lá nas costas. O ar vai empurrar o chão. Agora solta o ar pelo joelho, o quadril sobe. E mantém o espaço entre o queixo e o peito, empurra a mão contra o chão. Inspira aí parada. Solta o ar e vem descendo devagar, 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 devagar. Boa. Respirou.
Empurra o pé, o calcanhar, empurra a mão e sobe. É o joelho que leva o corpo, mantém o espaço entre queixo e peito. Só mais uma vez. Inspira. Solta o ar e vem descendo devagarzinho. E agora a gente vai ficar lá em cima para a gente fazer um vácuo lá em cima, tá? Inspirou. Exala, empurra o calcanhar e cresce coluna, mantendo o espaço entre o queixo e o peito, empurra a mão contra o chão. Para de respirar aí. Abre as costelas, sugando bem essa região inferior, ó. Bastante descompressão pélvica nessa região. Alonga o diafragma. Sustenta o vácuo. Curte o vácuo. Controla o retorno do vácuo parada. E vem soltando o ar bem devagarzinho. O primeiro que vai encostar é o sacro, então eu ganho esse comprimento de coluna. Lindas! Prepara agora para a segunda etapa. Calcanhar com calcanhar, posição de frog, joelho para fora e os braços bem abertos, tá? Então vamos lá. Respira. Empurra o calcanhar contra o outro e cresce subindo. E pensa que o seu braço cresce lá para trás. Os dedos da mão querem alcançar longe. Respirou de novo. Solta o ar e vem descendo, 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 mantendo esse braço lá na linha da cabeça, lá para trás, para ganhar esse aumento de espaço, essa amplitude. Respirou de novo. Solta o ar, empurra o calcanhar contra o outro, sobe, joelho para fora, mantém o espaço entre o queixo e o peito. Respira, expande, vem descendo bem devagar, 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 devagar. E a última que nós vamos fazer um vácuo lá em cima. Respirou, deixa o ar entrar nas costas, sente essa posição de entrega, solta e sobe. Nessa posição toda aberta, vai fazer um vácuo bem profundo e durante o vácuo vem descendo devagar, mas mantenha ainda o braço lá em cima. Desce devagar, ganha espaço no abdômen. Vácuo, 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 vácuo. Encostou o bumbum, controla o retorno do vácuo, puxa o ar e solta o ar, voltando os braços e relaxa as pernas em cima da cadeira. Agora nós vamos finalizar nossa sessão. Solta bem esse corpo, dá aquela, sabe aquela suspirada profunda? Aquela assim, sensação de missão cumprida, ó. Vamos de novo? Respira profundo. E agora escuta o som da sua exalação, ó. De novo, respira profundo, 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 profundo e sente o seu corpo, dá uma mexidinha nos dedinhos do pé, dá uma mexidinha nos dedos das mãos. Tenta soltar a língua agora dentro da boca, relaxar bem os ombros. Perceba como está o seu corpo depois da prática, a sua respiração, esse momento que você dedicou para esse autocuidado, que vai preparar, né, que nos prepara para tudo que a gente precisa fazer ao longo do dia. Faz como se fosse um review, um remember, né, de tudo que você fez nesses 50 minutos, como que você está, a sua condição física e mental, sua condição fisiológica. Aproveita esse momento presente também para agradecer essa troca, esse movimento, essa prática, porque movimento é significado de vida, movimento é vida. Aproveita também para agradecer esse momento
que é só seu, o agradecimento que só você sabe que está dentro de você. E respira profundo. E solta, relaxando, derretendo esse corpo no chão, soltando e tirando todas as tensões. Respira de novo. E exala. Mais uma vez. Respira profundo. E exala. Estica o corpo todo como se fosse espreguiçar e puxa, 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 puxa esse ar, espreguiça, espreguiça, espreguiça. E solta, relaxando o corpo. De novo. Espreguiça, espreguiça, puxando, 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 puxando o ar. E exala, solta o corpo. A última vez. Espreguiça, 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 alonga, 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 alonga. E exala, soltando o ar. Abre os olhos, tira as pernas da cadeira. E quando você estiver preparada, vira de lado e levanta. E muito obrigada.